Boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade, né, de ceder esse momento para compartilhar o conhecimento. Então, vamos lá, vamos para as perguntas. Em primeiro lugar, você, Marciano, professor Marciano, gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco da tua formação, por favor. Bom, eu sou Marciano Bru, eu sou formado em administração com habilitação em análise de sistemas pela Univades Lajeado. Eu tenho uma especialização, um MBA em gestão empresarial pela Unisc, e eu tenho uma especialização em docência do ensino técnico, educação à distância pelo Senac. E concluí em 2013 meu mestrado profissional em administração de empresas. Atualmente sou professor da Faculdade La Salle de Estrela e atuo também como coordenador do curso de processos gerenciais. Okay, ótimo. E como é que você vê o mercado de trabalho para o administrador, para o gestor? O que eu sempre digo para os meus alunos é o seguinte: não adianta eu querer abrir um negócio ou administrar um negócio se eu não agir de uma maneira profissional. Porque de pessoas medianas o mercado de trabalho está cheio. Então se qualifiquem, porque tem potencial, o mercado tem potencial para ser diferenciado, tá? Então se qualifiquem e entrem no mercado de trabalho para de fato fazerem a diferença no mercado de trabalho. Potencial tem, é só a pessoa trabalhar para fazer o seu melhor. E quais as atividades que você realiza dentro da empresa? Dentro da empresa, então, sou professor, tá? Nos cursos de administração, nos cursos de processos gerenciais, cursos de recursos humanos, no curso de gestão ambiental, agronegócio, tá? E gestão financeira, e atuo também como coordenador do curso de processos gerenciais, realizando trabalhos de coordenação, atendimento ao aluno, horários de alunos, então toda essa questões burocráticas, ajustes de matrícula para alunos, então toda essa parte burocrática na coordenação do curso. E de que maneira sente que está agregando na organização em que atua? Uma das maneiras principais é que eu procuro trabalhar junto com o grupo, tá? Me colocando à disposição não só da instituição na qual eu trabalho, mas principalmente em relação ao grupo de alunos na qual eu coordeno. Eu sempre digo para os meus alunos específicos da área de processos gerenciais que um curso ele não se faz sozinho, ele não se faz só com o coordenador, ele se faz sim com a junção da motivação, do comprometimento, tanto do professor, do coordenador, como principalmente dos alunos. E acredito que eu estou tendo um bom resultado em relação a essas situações que eu estou criando com os alunos do curso. Eu gostaria de pegar no tema das competências, né? Então, para esse trabalho de lidar com os alunos, né? Quais são as competências que facilitam esse trabalho e qual são, de repente, carências, né, que dificultariam o trabalho em que você atua? Eu acredito que as principais competências, ter algumas habilidades como liderança, de motivação dos alunos, tá? Porque não adianta eu chegar de cara mal amarrada, falar só de crise numa situação dessas, porque os alunos automaticamente eles são o espelho, tanto do professor como do coordenador. E claro, a gente sabe que tem alunos hoje que vêm cansados para a sala de aula, eles trabalham todo dia. Não adianta eu chegar na sala de aula e dizer assim, eu estou cansado hoje, não vou dar aula. Então eu acredito que essas são as facilidades, a motivação. Procuro sempre motivar, procuro eu estar motivado para depois conseguir motivar os alunos de uma maneira mais fácil, mais tranquila, tá? E acredito que as principais dificuldades que a gente encontra hoje é a questão de trabalhar com as pessoas, porque atualmente a gente sabe que existe não um tipo de pessoa, cada aluno que eu tenho é um tipo de pessoa diferenciada, e às vezes mesmo tu entrando com motivação, ele não está disposto, não está te dando abertura para te chegar e motivar ele, tentar motivar ele. Então isso eu vejo como hoje uma grande dificuldade que a gente encontra.
mas nada do que o tempo não deixa a gente modificar isso. Ok. Sobre planejamento de carreira, você fez um planejamento de carreira? Como é que você se inseriu no mercado de trabalho? Como é que foi a decisão de pegar para essa veia de docência, de ser professor? Eu sempre não. Eu, de adolescente, eu trabalhei com meu irmão no mercado que ele tem e com meu pai na época. E paralelo a isso, eu comecei a realizar cursos de informática. E depois que eu fiz vários cursos, eu fui convidado por um primo a dar aula de informática, tá? E desde então eu comecei a gostar da situação e vi que de fato eu tinha jeito para coisa, tá? E depois daquilo ali eu comecei de fato a investir na carreira docente. Comecei a me especializar. Depois de um período como professor de informática, eu tentei iniciar na área administrativa, como auxiliar administrativo, mas não resisti, voltei na docência do ensino técnico, ensino de educação inicial e continuada, mas sempre com um propósito. Depois que eu voltei a dar aula no ensino técnico, voltei para o ensino técnico, o meu objetivo era graduação e pós-graduação. E aí sim, eu fiz um planejamento de carreira, eu busquei uma profissional da área de coaching para me auxiliar a fazer esse planejamento de carreira. Que bom que algumas coisas estão saindo antes do planejado, mas está bem dentro daquilo que eu venho planejando em relação à minha carreira profissional. E se eu puder dizer uma coisa, no meu ponto de vista, se eu não realizar um planejamento, eu não tenho como ir para frente, idealizar essas coisas. Então é muito importante. É muito importante o planejamento e bem estruturado, com prazo de execução, foco, aonde é que eu quero chegar aqui, é aqui que eu vou chegar, é aqui que eu vou trabalhar para chegar. E fazendo o que gosta. Esse é o principal. Então a gente comentou sobre crise, né? Eu queria te pedir, como professor, o que você acha da situação econômica e política do Brasil no momento? Em relação à crise, é o que a gente troca de informações, inclusive com os professores, e esses dias estive assistindo uma palestra aqui na faculdade. Alguns professores comentam, mas não tem crise, tá? Não tem crise, será que tem crise, será que não tem crise? No meu ponto de vista, a crise está aí, só que como o perfil do povo brasileiro, em razão de uma crise, ele consegue superar, ele consegue criar situações inovadoras, diferenciadas, e ele consegue sair dessa crise, tá? Então, e é o que o palestrante comentou com nós. Diz assim, tem crise? Tem. Só que, voltando para a questão do planejamento, se eu tenho elaborado o meu planejamento, lá no planejamento, preferencialmente eu tenho que botar um item lá, caso não acontecer ou caso tenha alguma situação externa, qual é o procedimento que eu vou ter. Então ele comentava com nós o seguinte, se eu não apertei meu cinto como eu deveria apertar, aí sim eu vou embarcar na crise. Aí a reversão pode ser complicada, mas se eu planejei, se eu apertei meu cinto como eu deveria ter apertado, eu vou adiante. E é o que eu acredito. Se eu tenho um planejamento executado, aí eu não vou dizer tranquilo, mas eu vou seguir com o meu planejamento. Ok, então só para finalizar, professor, eu sou muito fã do empreendedorismo. Eu gostaria que tu desse uma palavra sobre o empreendedorismo e a importância disso nessa situação atual do Brasil, né? O empreendedorismo, eu também gosto muito dessa questão do empreendedorismo, tá? E te digo o seguinte, hoje encontrar pessoas empreendedoras está um pouco complicado. Não sei se o medo de investir ou o medo de ser audacioso, tá? Mas é uma situação que eu trabalho inclusive com os meus alunos dentro da sala de aula. Pessoal, vocês têm que me trazer o diferenciado. E para mim, uma das principais características do empreendedor, do empreendedorismo, é ser diferente em relação aos demais. Tá? Porque se eu entrar no mercado de trabalho para ser mais um, eu sou mais um. Qual é o teu diferencial? Meu diferencial é que eu vendo mais barato.
Ah, e se o teu concorrente vender mais barato? E aí, como é que fica? Ok, professor Marciano. Então, só para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os futuros administradores e gestores, por favor. Para os futuros administradores, os futuros gestores, o que eu posso deixar para eles é a seguinte situação. Realizem um planejamento, tanto pessoal como profissional, pois com esse planejamento não que será mais fácil, mas eles terão escrito, terão definido um norte para a sua carreira, tanto pessoal como profissional. Então planejem, tenham foco nos seus objetivos e busquem esses seus objetivos. E entrem no mercado de trabalho para literalmente fazer a diferença no mercado de trabalho. Não entrem no mercado de trabalho para serem mais um no mercado de trabalho. Por causa dessa situação, o consumidor ele já está até certo ponto exausto dessa situação. E entrem para fazer a diferença. Entrem para ser o diferente. Até porque, devido à crise que a gente comentou na entrevista, o consumidor ele fica mais exigente. E fazendo um comparativo, ele vai de fato optar pelo melhor, pelo que de fato ofereça algo de diferente para ele. A profissão de administrador não é uma profissão fácil, então não se iludam que ao serem administradores vocês vão ganhar muito dinheiro. Vocês até podem ganhar muito dinheiro, mas esse muito dinheiro ele vem resultado de muito trabalho, um bom planejamento e muito trabalho para conseguir executar esse planejamento que vocês realizaram. Aproveito a oportunidade para agradecer Cristiano, tá? E aproveito a oportunidade também para colocar a Faculdade La Salle à disposição de todos. Muito obrigado. Muito obrigado, valeu. You may be an ambassador